E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu vou estar fazendo a apresentação oral e uma breve análise do filme Como Mudar o Mundo. E antes de eu começar a discorrer sobre a análise, eu gostaria de fazer algumas considerações, pontuar algumas coisas que eu acho que vai ser de extrema importância para o entendimento. A primeira, nem tanto. A primeira, eu só queria deixar claro o grupo. Meu grupo é constituído pelo Carlos Eduardo, pelo Gustavo e pelo Leandro. Eu sou o Leandro e eu vou estar fazendo a apresentação. A segunda coisa é que antes da gente começar a discorrer sobre o filme em si, seria bem interessante, seria legal para vocês, no caso, que eu lesse a ficha técnica do filme, porque a ficha técnica te dá um direcionamento, vai te dar uma base, vai te dar uma ideia do tipo de filme que é, de que ano foi feito, qual é a duração. Pela ficha técnica você já começa a perceber se esse filme vai te interessar ou não. Bom, o título original é How to Change the World. O título em português é Como Mudar o Mundo. O ano é 2015. O diretor foi o Jerry Rutbell. O gênero é documentário. E a duração é de 1 hora e 50 minutos. Perdão. Antes de eu começar a discorrer também, eu gostaria de falar um pouco sobre uma pessoa muito importante. Eu vou abrir aspas, vou falar que é meio que um spoiler. Eu vou mostrar mais a foto da capa, 1 minuto. E outra. Outro detalhe é que o filme também foi muito premiado, como vocês podem ver no seu canto superior direito, na categoria de documentário. O ano de 2015 ele foi bem premiado. Bom, mas o spoiler mesmo é sobre essa pessoa aqui. Bom, quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Robert Hunter e ele foi essencial tanto para a criação do Greenpeace, que é sobre o que o filme vai retratar, tanto pela criação do filme em si. Bom, o filme em si, ele não foi roteirizado pelo Robert Hunter, ele foi roteirizado pelo próprio diretor, o Jerry Rutbell. Só que o Jerry Rutbell, ele baseou todo o roteiro dele em escritos, em anotações que o Robert Hunter fez durante a vida sobre o movimento, sobre as condições da época e inclusive o roteiro ele é dividido em passos de como mudar o mundo, o que deixa até o filme um pouco mais agradável de se assistir, quebra um pouco da temática, é, a temática, sabe, rígida de um documentário, deixa ele mais flexível, ele é dividido em tópicos. Bom, mas além disso, o Robert Hunter também é uma figura muito importante na história da qual o filme se trata, porque ele foi o primeiro fundador do Greenpeace, o primeiro líder político, o primeiro cara que deu voz, que apareceu na frente das câmeras. Então a figura dele é bem emblemática para a história do filme. Bom, já que eu fiz essas considerações, eu vou fazer uma breve síntese do roteiro. Nos anos 70, um grupo de ativistas, que seriam conhecidos futuramente como Greenpeace, o grupo organizou um protesto contra testes nucleares no Antica, Alasca. Bom, a gente sabe que no auge dos anos 70 estava acontecendo uma guerra de arma, não, uma guerra de influência. Não vou adentrar muito, mas estava correndo a Guerra Fria e uma das características da Guerra Fria foi a corrida armamentista. Bom, já que teve essa corrida armamentista, testes nucleares eram recorrentes na época. E como a gente viu em geografia, pelo menos a turma de engenharia ambiental, mexer com radiação, radioatividade, teste nuclear, sempre traz muitas sequelas. Esse grupo de ativistas, de maioria advinda do Canadá, eles estavam preocupados porque ia ocorrer um teste no Alasca, que fica próximo do Canadá, e esse teste ia mudar completamente, ia ser perigoso, ia para vida na região ali de Vancouver, no Canadá, a região oeste do Canadá, ia mudar de certa maneira a biodiversidade, ia trazer impactos geológicos também, tremores. Então esse grupo ele pensou assim: iremos fazer um protesto. Bom, e o protesto foi o seguinte protesto: eles alugaram um barco e eles pegaram, encheram um barco de pessoas e se dirigiram ao epicentro da bomba. O epicentro da bomba é o local exato onde a bomba cai, onde ela tem um contato com o solo. E era no mar, no caso, esse teste.
Então eles se dirigiram para lá, para o local, e, bom, de certa maneira, a priori eles conseguiram eles conseguiram ter sucesso, eles foram efetivos no plano, porque a data inicial, a data original do teste, do lançamento da bomba, ela foi adiada, exatamente porque eles estavam na região. Só que não dá para ficar infinitamente no mar, os recursos eles são limitados e eles tiveram que voltar para a Terra. Quando eles voltaram para a Terra, tiveram algumas burocracias, os impasses, e aí o teste acabou acontecendo da mesma maneira dias depois. Bom, eu acho que o grupo ele ficou com uma sensação muito ruim, uma sensação de quase ter conseguido. Bom, e o documentário descreve que quando eles voltavam para casa, eles estavam com aquela sensação de ter quase conseguido, uma sensação um pouco triste, de um desapontamento. Mas quando eles chegaram, eles foram recebidos literalmente de braços abertos pela população. A história ela correu muito a região, o Canadá e os Estados Unidos, a região oeste, e as pessoas foram receber o grupo na Bahia e receberam com cartazes e placas e abraços, o que deixou eles mais animados para continuarem na luta, no protesto da sustentabilidade. E o filme ele vai discorrer exatamente sobre isso, sobre como o começo do Greenpeace, dessa organização, e como ele teve que lidar com todo esse crescimento exponencial e fenomenal, se foi de maneira organizada ou não. E se você está interessado, veja o filme, veja o documentário. Eu não posso discorrer muito, porque senão eu acabo falando demais e dando spoilers. Bom, e aí o movimento ele continuou, ele cresceu, e, bom, eu gostaria de fazer pontuar mais duas coisas. Você viu que vocês perceberam que eu estou usando sempre o termo ativistas, correto? Mas pelo próprio Robert Hunter, aquela primeira pessoa que eu mostrei para vocês, o primeiro ativista, ele era um escritor e ele fala que a palavra ativistas era um eufemismo, porque essa galera mesmo é um bando de hippies, nudistas, abraçadores de árvores, músicos que não tiveram tanto sucesso na carreira. São 12 pessoas, né? Na foto você consegue ver 11 e mais um por detrás das câmeras que bateu a foto. Mas o que acontece? E de certa maneira isso soa meio pejorativo, correto? Mas fazendo uma análise pessoal, acho que isso traz certa beleza ao movimento, porque essas pessoas elas não tinham representatividade política nenhuma e literalmente conseguiram mudar o mundo. E é isso que o filme vai se tratar. O título do filme ele relaciona diretamente com o enredo, porque, bom, um grupo de 12 pessoas sem representatividade política, apenas com uma ideia fixa de preservação ambiental, eles conseguiram parar um governo, um teste nuclear, e pouco tempo depois, de maneira exponencial, conseguiram alcançar um sucesso mundial. Hoje o Greenpeace ele tem milhares de pessoas trabalhando ao redor do mundo, tem escritórios em mais de 50 países, em todos os continentes do mundo. E, bom, essa é a dinâmica entre ação e reação, sabe? De como mudar o mundo, como esse pequeno grupo ele conseguiu mudar o mundo. Para mudar o mundo, às vezes, é disposição. E é por isso que eu acho que o documentário fica legal, porque... Eu vou passar para a próxima foto. Porque ele quebra um pouco de, como eu falei, a maneira ortodoxa de um documentário e fica até meio cômico. Por exemplo, esse camarada aqui da esquerda, ele era bem, como a gente diria, disposição. Era um cara de disposição, era um cara sangue no olho, e ele passa por uns perrengues e fica até um filme bem bacana de ver. Esse aqui é o Robert Hunter, né? Essa é uma foto em uma campanha que eles fizeram contra a matança das focas que ocorreu no Canadá. Mas basicamente o roteiro do filme é esse. Se você ficou curioso, quer saber mais sobre o Greenpeace, sobre como o Greenpeace funciona hoje, se ele é mais político ou se ele se assemelha muito com os fundamentos da galera que fundou o movimento, se ainda mantém a mesma base, eu recomendo que veja o filme. Até porque tem opiniões de pessoas que fundaram o movimento e que não estão mais no Greenpeace, correto? Bom, mas aí fica a questão.
Então, por que, que esse filme tem a ver com a engenharia ambiental? Por que, que o professor Raimundo pediu para relacionar esse filme, para estudar esse filme, para fazer uma resenha sobre esse filme? Em qual aspecto o filme contribui para o exercício da minha profissão, da nossa profissão? Bom, a relação do filme e a engenharia ambiental é enorme, imprescindível, já que o Greenpeace ele visa o desenvolvimento sustentável, sendo esse o centro de estudo da engenharia ambiental. A gente já teve a primeira aula, né, de introdução à engenharia ambiental e a gente estudou bastante sobre esses conceitos de planejamento ambiental. E por que, que isso é importante? Porque a gente aprende com o documentário as etapas do nascimento de uma ideia, os erros, os acertos. É muito mais fácil fazer alguma coisa quando você já tem um exemplo, quando você já tem uma base. E isso contribuiu muito, né, como o próprio exemplo de planejamento ambiental, de sustentabilidade ambiental. Então, o documentário é muito fácil de relacionar com o que a gente estuda, com o que a gente aprende. Bom, temos mais um exemplo. Esse exemplo aqui é um recorte da página do Greenpeace Brasil. Você digita Greenpeace Brasil e se você rodar, descer um pouco o cursor, vai aparecer exatamente essa mensagem aqui. Ela aqui está recortada porque eu pensei que ia ficar muito poluído, a imagem toda estava com anúncios, então eu só recortei essa parte, mas se você for no site, no início do Greenpeace, vai estar respondendo essas perguntas. E se vocês repararem no primeiro e no segundo tópico, vocês veem que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu na aula da professora que passa Introdução à Engenharia Ambiental. Então, esse filme, esse documentário, é muito fácil de se relacionar com o que a gente estuda, com essa questão de desenvolvimento e sustentabilidade. Bom, agora, para finalizar, eu gostaria de falar de maneira pessoal sobre as minhas indicações do filme. Bom, se você é um estudante de engenharia ambiental, ou você se interessa por ativismo, ou por ecologia, sustentabilidade em geral, eu recomendo que você veja, até porque o Greenpeace é a maior organização, literalmente ela não tem discussão de que ela é um marco para toda essa história e fala o surgimento, então você pode tomar como exemplo, você pode saber, você, como eu falei anteriormente, comparar com as ideias originais e as ideias hoje do Greenpeace. Há quem diga que o Greenpeace hoje se tornou muito político, que deixou de certa maneira o lado mais importante da coisa. Eu não vou entrar nessa discussão, não é para mim, é para vocês que vão ver o filme, mas é sim muito importante para esse tipo de pessoa. Bom, para uma pessoa que está precisando de um momento de diversão, de relaxar, quer ver um filme mais descontraído, eu acho que não seria o filme ideal. Até porque, por mais que ele seja um documentário de maneira desconstruída, ainda é um documentário, quer passar uma visão, quer erguer uma bandeira. E se você está afim de relaxar, eu não recomendaria esse filme para você. Essa é a minha consideração final, meu trabalho está apresentado. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima.